Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nesse vídeo de hoje, nessa videoaula de hoje, nós estaremos dando continuidade ao estudo da carta de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. E hoje nós estaremos aí vendo, estudando a lição de número 13 desse curso. Nós já ultrapassamos um pouquinho da metade do curso, já fizemos aí 12 aulas, né? E eu tenho feito a revisão de cada uma antes de começar a aula nova. E eu espero que vocês tenham aí aprendido estejam aprendendo também muito sobre esse livro de Efésios. Tem um recado importante também para dar para vocês nessa aula de hoje, e eu vou dar logo no início, que é o seguinte: eu estarei com dois eventos, né, esse final de ano. Hoje estou gravando essa aula, é dia 28 de novembro de 2021, e no final desse ano de 2021 estarei com dois eventos aí. Um dos eventos é minha mudança, eu estarei mudando da minha residência aqui atual para um apartamento aqui na cidade de Corumbá mesmo, né? Mas toda mudança gera algum trabalho, gera tudo aquilo de desmontar, remontar, depois questões de readaptação, enfim, tem tudo um tempo aí para a gente poder colocar as coisas de volta à normalidade. E o segundo evento é que eu estarei esse ano, né? Estarei saindo de férias com a minha família, estarei descansando alguns dias aí com a minha família e viajando, né? Então, devido a esses dois eventos, eu creio que esta é a última aula desse ano de 2021. Eu ainda vou tentar gravar mais uma aula esse ano ainda, mas não sei se vou conseguir. Então, se eu não conseguir, né, desde já, quero desejar a todos vocês aí um ótimo, uma ótima passagem, né, de Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos até que Jesus não nasceu exatamente na data que nós comemoramos, que é 25 de dezembro, mas enfim, em nossos corações, nos corações de nossos familiares, nossos amigos e colegas, fica sempre aquela data onde nós queremos nos aproximar mais, pedir perdão uns aos outros. Enfim, é uma data importante para que a gente possa realmente chegar perto das nossas pessoas que já são próximas, né? Porque tem muitas pessoas que já são do nosso meio, do nosso convívio, são próximas, e no dia a dia a gente acaba esquecendo às vezes de uma palavra de amiga, né? Uma palavra de conforto, talvez até um abraço, um pedido de perdão. E essa época do Natal, de final de ano, é uma época bem propícia, né, para essas coisas. Então, que vocês possam aproveitar realmente com muito amor, com muito perdão, com muita sabedoria, enfim, tendo Jesus Cristo como o principal objetivo desse Natal, né? E um ano novo, que esse ano novo possa também, o Senhor possa nos conceder muita saúde, sabedoria, muita fé e muita esperança, né? O pessoal fala sempre que todos os seus sonhos sejam realizados esse ano, tal. Eu mudo um pouquinho. Eu desejo que os seus sonhos, primeiro, os seus sonhos estejam contidos dentro dos sonhos de Deus. Então, aquilo sim que Deus sonhou para a sua vida, aquilo que Deus preparou para esse ano 2022, que você possa buscar em oração, que você possa buscar entendimento na palavra de Deus para saber qual é as portas que Deus quer abrir para você, quais são os caminhos aonde ele tem iluminado para você andar. E se os seus sonhos forem os sonhos de Deus, então sim, serão realizados. Você não passará por frustrações, porque aquele que tem como âncora, é aquele que tem como terra firme a palavra de Deus e a fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pode passar por tribulações, né? A árvore pode até envergar, o bambu pode até envergar para um lado e para o outro, mas não quebra, né? Ele volta ao lugar dele, tá? Então que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo. E se vier tribulações, que nós possamos passar com muita fé e com muita esperança, porque todos nós sabemos, né, qual é
aquilo que a gente espera, aquilo que a gente almeja, né? O final das coisas, que é a vida eterna com Cristo. Ok, queridos? Então, se não houver uma próxima aula, já deixei aqui para todos vocês, com muito amor, com muito carinho aí, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E eu estarei retornando, né, após o final das minhas férias, em janeiro, aí, meio de janeiro, estarei retornando aí com as aulas normalmente, tá? E nesse período, é lógico, né, que vocês possam continuar orando, continuar aí lendo a palavra de Deus, continuar assistindo cultos, né, indo às suas igrejas e tudo mais, tá? Não é só porque a gente tira as férias de final de ano que a gente tira as férias de Deus, né? De modo nenhum. A gente jamais tira férias de Deus. Deus está sempre presente em todo momento das nossas vidas, em todos os lugares que nós estivermos, Deus está presente conosco. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos estar orando, porque a gente vai dar início à revisão da aula passada e vamos estar startando, iniciando aí a nossa aula de hoje, ok? Papai querido, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder para todos sempre, Senhor. Tu és grande, Tu és altíssimo, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, ó Pai. E em Ti, ó Pai, na esperança, Senhor, da vida eterna, no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor, aquele que nos redimiu, aquele que pagou um alto preço pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas para contigo, ó Deus. É nesse nome bendito e santo, Senhor, que nós te exaltamos, que nós te adoramos, ó Pai, e pedimos, fica conosco, ó Espírito Santo. Fica conosco, ministrando em nossas vidas, ministrando em nossos corações, nossa mente, abrindo, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos espirituais para a Tua palavra, que nós possamos realmente entender, que possamos gravar, ó Pai, os Teus ensinamentos, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Que nós possamos também conhecer, ó Pai, o nosso chamamento, nossa vocação, os nossos dons espirituais que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Deus. Ô, Papai querido, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa lição de hoje é a lição número 13 do estudo do livro de Efésios. E o título da lição é Devemos ser obedientes. Ok? Devemos ser obedientes. Então, nós vamos dar uma recapitulada na lição 12, foi a lição da semana passada, onde nós terminamos aí o capítulo 3 do livro de Efésios, ok? Então nós vimos aí na aula passada, estudamos do versículo 14 ao 21, né? E vimos aí sobre o quê? Sobre o apóstolo da oração, né? Sobre Paulo, que sempre nas suas cartas às igrejas, ele sempre colocava ali a sua oração de intercessão. Então vimos que Paulo entendia claramente o valor da oração intercessória. Que vem a ser a oração intercessória é quando você ora, né? Quando você conversa com Deus, quando você dialoga com Deus, colocando uma pessoa, colocando um povo, colocando uma nação, colocando um grupo de pessoas diante do altar do Senhor, né, intercedendo por essas pessoas para que Deus e seus anjos, né, possam agir ali a favor daquelas pessoas. Bom, então Paulo entendia esse valor, pois estava presente em todas as suas cartas, né? Então, todas as suas cartas que você escreveu tinha lá uma oração intercessória. E nesta oração, né, de Efésios, da carta de Efésios, ele deixa bem claro que os cristãos em Éfeso precisavam não só de motivação, mas precisavam também de perseverança para manterem-se firmes, para continuar até o fim. E aí nós vimos que, às vezes, o que importa mais não é a motivação para iniciar o processo, né? O processo de evangelização, o processo de você aceitar a Cristo, o processo de você começar a aprender a palavra. Mas o que importa mais é o que? É a perseverança em você se manter firme,
em você continuar buscando o Senhor, continuar orando, continuar aprendendo a palavra para você chegar ao fim, ok? Você completar a sua carreira, combater o bom combate, como Paulo escreve, chegar ao fim. Amém, queridos? É isso que é mais precioso, a perseverança, né? E Paulo ora para que os efésios tenham essa perseverança e para que nós também, hoje em dia, tenhamos a perseverança para não desistirmos, né? Vimos que o que levava Paulo a orar era o quê? A obra reconciliadora de Cristo e a sua compreensão desta obra, o seu entendimento dessa obra reconciliadora, que foi revelada a quem? Que foi revelada a ele, né? O próprio Jesus Cristo revelou a Paulo essa obra reconciliadora, que a salvação não era somente para os judeus, mas a salvação também era para os gentios, né? É tudo que nós estávamos aí estudando, né? Até a lição 11, 12, tudo isso que nós vimos aí nessas lições foi o mistério, né? O mistério que foi revelado a Paulo, aquilo que estava oculto antigamente, mas que foi revelado a Paulo, que todos nós seríamos co-herdeiros com Cristo, né? Tanto judeus como gentios, ok, pessoal? Então ele tinha a compreensão dessa obra aí e por isso que ele orava. Então nós também não podemos, vimos que nós não podemos desanimar em meio que às dificuldades, né, os obstáculos, pois apesar de nós exteriormente estarmos deteriorando, né, lógico, cada ano que passa, o nosso corpo envelhece, mas nossa alma, né, interior, nós estamos sendo a cada dia renovados pelo Espírito de Deus, né? Esse Espírito que habita em nós, Espírito Santo de Deus habita em nós desde o dia da nossa conversão em Cristo, desde aquele dia que você de coração aceitou Jesus Cristo na sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, tudo aquilo que você estava fazendo de errado, entregou sua vida a Cristo, confessou com a sua boca tudo isso. Então, desde aquele dia, a palavra do Senhor afirma que o Espírito Santo dele habita em nós, ok? Bom, vimos que Paulo também descreve o amor de Cristo em 4 dimensões, né? Ele diz assim: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o quê? Quais são as dimensões? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? 4 dimensões que Paulo utiliza aí para descrever o amor de Cristo. E ele fala que esse amor de Cristo é ele que excede todo o nosso conhecimento, ok? Vimos que somente quando temos raízes e alicerces profundos nesse amor de Cristo, estando solidamente fixados e fundamentados nele, é que temos força para amar o nosso próximo e poder também compreender o amor de Cristo. Então, se nós não tivermos raízes nesse amor de Cristo, um alicerce, né, estar fundamentados nesse amor de Cristo, como nós iremos amar outras pessoas e como nós iremos compreender esse amor, ok? Enfim, Paulo também queria dizer que esse amor é um amor inesgotável, né? Ele é tão grande, tão maravilhoso, que por mais conhecimento que nós possamos ter desse amor, mais ainda há para ser conhecido. E eu creio que na eternidade nós passaremos aí conhecendo esse amor aí por muito e muito tempo. E para finalizar essa revisão, né, a aula passada foi bem extensa, vimos que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Ou seja, tudo que pedimos ou pensamos com base aonde? Com base na palavra de Deus e não somente em nossos interesses, muitas vezes egoístas, né? Então, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, poder de Deus que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais
daquilo que pedimos ou pensamos, né? Ou seja, Deus nos surpreende, sempre está nos surpreendendo, né? Maravilhoso isso. Vimos que não somos capazes de promover transformação alguma em nossas vidas por nós mesmos, né? Mas Deus vivendo em nós e nos enchendo com seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a habitação, casa do Espírito Santo de Deus. E com isso, ele é capaz de fazer muito mais, né? Muito mais que nós podemos sequer pensar em pedir em nossas orações. E vimos por último aí que nós não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou na Bíblia, não revelou em sua palavra para nós, que é a sua vontade. E é por isso que a leitura da Bíblia e a oração, essas duas coisas, leitura da Bíblia, leitura da palavra, aprendizado da palavra para saber qual é a vontade de Deus, e a oração devem o quê? Caminhar sempre juntas, né? E é nas escrituras, segundo John Stott, é nas escrituras que Deus revelou a sua vontade. Então, nas escrituras, na Bíblia, que Deus revelou a sua vontade. E é na oração que pedimos a Ele que realize. Amém, queridos? Então, sempre que nós orarmos, vamos orar com entendimento. Orarmos, é lógico, com o nosso coração, com a nossa alma, né? Mas com entendimento daquilo que é o desejo do nosso Senhor. E essa foi a revisão da aula passada. Se você quiser saber mais dessa aula, é somente acessar a playlist aí do estudo de Efésios, ok? Então hoje nós estaremos aí entrando, né, no capítulo 4 do livro de Efésios. Estaremos vendo aí agora a parte prática, né, desse livro de Efésios. Até do capítulo 1 ao capítulo 3 é a parte doutrinária, né? É Paulo nos explicando qual é esse mistério de Cristo para nossas vidas, né? Como que Deus nos chamou, enfim, o despertar dos gentios para saber que nós seremos co-herdeiros junto com os judeus, tudo que nós aprendemos ali, parte doutrinária, né? Nos capítulos 1 a 3, agora do capítulo 4 e 5, nós vamos ver na prática o que nós devemos fazer, né? Nós já aprendemos como Deus quer que seja, agora nós vamos aprender a ser obedientes, a fazer, ok? Então, esse capítulo 4 ele tem um esboço, né, que nós vamos estar trabalhando em cima desse esboço. Estaremos dividindo aí o capítulo 4 em duas partes. A primeira parte será do versículo 1 ao versículo 16. Vamos ver aí sobre a unidade e diversidade na igreja, né? Então, quer dizer, como é que a igreja pode ser unida, mas ao mesmo tempo ter diversidade, né? Ter várias pessoas diferentes, às vezes pensando de formas diferentes, e mesmo assim trazer a unidade. Por que a igreja existe? A nossa unidade no espírito, a diversidade dos dons e a maturidade em Cristo, ok? E a segunda parte nós iremos estudar aí do capítulo 4 sobre os novos padrões da nova sociedade de Deus, né? A base doutrinária e depois exemplos concretos, ok, pessoal? Mas hoje nós vamos ficar aí do versículo 1 ao versículo 10, né? Vamos ler daqui a pouquinho já. Mas enfim, como eu falei, né, nos 3 primeiros capítulos que nós já estudamos, Paulo ele desenvolveu para os seus leitores o desenrolar do propósito eterno de Deus na história, né? Ou seja, qual que era o propósito eterno de Deus na história? Era que os gentios e os judeus fossem um só povo na eternidade. Os dois fossem salvos. E agora ele se move da grande, fundamental e verdadeira doutrina
que nós aprendemos, esses 3 capítulos, para a realidade da nossa existência cotidiana. Então, ou seja, ele traz no nosso dia a dia agora como devemos agir, né? E ele relaciona o eterno desígnio, a eterna vontade de Deus com o nosso viver diário, né? Como nós devemos agir diariamente de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós iremos aprender. Então, primeira parte do nosso estudo é a unidade e diversidade na igreja, né? Essa primeira parte compreende do versículo 1 ao 16 do capítulo 4 do livro de Efésios, e nesses versos Paulo expõe o objetivo da igreja como ministério do mundo em cada século, não apenas no primeiro, né? Não apenas lá na igreja chamada igreja primitiva, né? Foi a igreja que surgiu logo após a ascensão de Cristo. Mas ele nos chama, né, nós que estamos vivendo hoje, de volta aos grandes propósitos de Deus para os quais a igreja foi estabelecida. Então, a igreja sim tem propósito para os planos de Deus, ok? E esta passagem é aplicável à nossa vida hoje, assim como era na vida dos cristãos a quem Paulo escreveu em Éfeso naquele primeiro século. Ok, pessoal? Então nós vamos pegar tudo aquilo que Paulo ensinou aos Efésios e vamos aplicar na nossa vida hoje em dia, ok? Vamos estar lendo aqui, numa ordem só, os versículos 1 a 10, que serão os versículos que nós vamos aí desenvolver nessa lição de hoje, para que nós possamos ter uma compreensão total desse estudo. Então diz assim: eu lhe suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões, né, dons especiais a cada um. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Por isso foi dito: quando ele subiu triunfalmente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Notem que diz que ele subiu ao céu. Isso significa que, primeiramente, ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. Amém, queridos? Então esses serão os versículos aí que nós vamos estar estudando. Bom, então dos versículos 1 a 3 nós vamos ver aí qual é o papel da igreja, né? Por que a igreja existe? Versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, primeira parte aí desse versículo, né? Como prisioneiros no Senhor, nós já estudamos isso lá nas aulas anteriores,
E Paulo fala que ele sabia, na verdade, né, que estava na cadeia, preso em Roma, por propósito de Deus, propósito divino. E por esse motivo ele não se considerava prisioneiro de nenhum imperador, né? Nenhum imperador romano, mas se considerava prisioneiro de Cristo, do Senhor, ok? A segunda parte, né? Ele fala: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação, do chamado que receberam. E a igreja, né? Ela não é uma organização independente que subsiste através da sua própria força, como meras organizações humanas que existem, empresas, ok? Mas sua principal tarefa não é ser uma prestadora de serviços, promovendo o bem-estar das pessoas, né? Servir aos outros é importante, mas não é o aspecto central da nossa vocação. Então a igreja é um lugar que não está ali estabelecida por vontade própria. A igreja, ela se manifesta através da vontade do Senhor. E a igreja também, ela não é somente uma organização para promover o bem-estar das pessoas, onde as pessoas às vezes estão no mundo se sentindo mal, se sentindo abatidas, se sentindo angustiadas, tristes, deprimidas e procuram a igreja só para resolver os seus problemas, né? Então não são esses os aspectos principais, ok? Principais. A igreja serve também para isso? Com certeza, mas não é o principal, né? E falando em vocação, você sabe o que significa vocação, né? Então, de acordo com o dicionário, é o mesmo que chamamento, eleição, escolha e predestinação. Então, você ter uma vocação é uma eleição, é uma escolha, né? Um chamamento. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, ou seja, vocês foram eleitos. Sacerdócio real, né? Sacerdotes, servos do Senhor. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que vocês são tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por aí nós já entendemos que o objetivo da igreja é a vocação de cada um de nós, ok, pessoal? Porque na verdade a igreja é o quê? A igreja, ela é o ajuntamento dos santos, né? Ajuntamento ali de várias pessoas que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Mas através desse ajuntamento, o que acontece? Cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. E se cada um souber o seu papel perante a Deus, aquilo que ele deu, né, graciosamente a essa pessoa, então toda a igreja vai funcionar para a glória de Deus, para ajudar uns aos outros e também sermos relevantes, né, na história, na nação e, enfim, para muitas outras coisas. Então, esse é o objetivo da igreja, né? É a vocação de cada um de nós que nós temos, descobrir qual é a vocação e depois exercer essa vocação. Então, portanto, aqui o que Paulo está dizendo é que nossa principal resposta a esta tão grande e inigualável vocação deve ser um viver totalmente voltado para o louvor e a glória de Deus, né? Tudo que nós façamos na nossa vida diariamente, seja o que for, seja para louvor e glória de Deus. Se você for fazer algo na sua vida que você não vê que isso se encaixe para louvor e glória de Deus, então não faça. Porque com certeza não vai ser do agrado de Deus, e se não é do agrado da vontade de Deus, é pecado, ok? Estamos nós vivendo de maneira digna, levando Deus e sua palavra a sério, né? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, queridos.
Será que nós estamos realmente vivendo dignamente, de acordo com a palavra? Será que nós estamos realmente levando a sério tudo aquilo que está escrito, do que está acontecendo, aquilo que vai acontecer? Bom, versículos 2 e 3 de Efésios 4 diz assim: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, para nós termos, né, essa paz em nossa vida, para conservar isso em nossa vida, nós temos que ter uma unidade do espírito, né? Saber aquilo que Deus está passando para nós, nos ensinando, e apesar das divergências que nós temos de umas pessoas com as outras, nós temos que ser o quê? Humildes, dóceis, pacientes e assim suportar uns aos outros com muito amor, ok? É isso que a palavra de Deus nos ensina, pois só assim nós teremos o quê? Uma unidade de espírito e paz em nossa vida. Se nós vivemos discutindo, se nós vivemos de brigas, se nós vivemos, enfim, sempre sem unidade de espírito, sempre separando, né, as coisas, nós não teremos paz em nossas vidas, ok? Para ter paz em nossas vidas, nós temos que compreender, suportar, perdoar, ser pacientes, né? Humildes uns com os outros. E assim, nós, como Paulo, somos prisioneiros do Senhor, amém? E estas são as suas ordens dadas a nós. Então, nós, como prisioneiros, recebemos ordens e temos que cumpri-las. E essas são as ordens. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportem uns aos outros com amor. E devemos ainda cumprir essas ordens com alegria, né? Mantendo sempre o quê? A unidade do espírito no vínculo da paz. E observe que Paulo não está dizendo que somos nós quem produzimos esta unidade, mas que devemos manter uma unidade que já foi produzida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então, essa paz, a paz que excede todo entendimento, é algo que já foi liberado pelo Espírito Santo do Senhor. Só que nós só desfrutaremos e viveremos nessa paz se nós cumprirmos a ordem de Deus. Existe uma unidade que já existe por força da própria existência da igreja, porque o Espírito Santo é o elo que a mantém. A igreja pode ser dividida organizacionalmente, mas o corpo de Cristo não pode ser desarticulado, né? Então, como o nosso corpo, né? Nós temos o nosso corpo, vários membros, pernas, mãos, pés, enfim. Cada membro tem a sua função e nós não podemos ser desarticulados. A gente pode tirar o braço, pode tirar a perna, pode tirar a mão. Se fizermos isso, ficaremos sem essa parte e ficaremos aí aleijados, ok? Por quê? Porque tem uma função específica cada parte do corpo. E assim também deve ser a igreja em Cristo, né? Ela tem a sua função, cada uma tem a sua função. Apesar de organizacionalmente ser dividida, ou seja, o ministério de ensino, o ministério de louvor, o ministério de intercessão, o ministério de evangelismo, o ministério de jovens, o ministério infantil e assim por diante. Apesar de ter essas organizações, ter essas divisões, no final temos que ser uma unidade. A igreja é aqui convocada a demonstrar uma mudança de vida originada pelo encontro com o Cristo vivo, através de uma vida altruísta de amor, perdão e serviço aos outros. Então nós temos que ter sempre amor, perdão e servir a nós mesmos? Não, né? Servir as outras pessoas.
Nossa vocação, nosso chamado, nossa escolha, nossa eleição, né? A nossa razão de ser como igreja de Jesus Cristo é o quê? Demonstrar o caráter de Jesus em nossas vidas. Ou seja, nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Sempre quando formos fazer alguma coisa, principalmente se a gente for fazer para outra pessoa, nós devemos sempre nos perguntar: se fosse Cristo aqui no meu lugar, o que ele faria por ela? E é isso que nós devemos fazer também, ok? A unidade do Espírito é, portanto, o testemunho que damos ao mundo da nossa nova vida em Cristo. Nós temos que a cada dia, queridos, ser mais e mais parecidos com Cristo. Ray Stedman ressalta que este chamamento, essa vocação, é sempre dirigido ao indivíduo cristão. É surpreendente notar que a igreja nunca é tratada como um corpo nas Escrituras, mas sempre como unidades individuais dentro de um mesmo corpo. Portanto, a responsabilidade de cumprir esta vocação da igreja pertence a todo verdadeiro cristão. Somos todos chamados individualmente, ok, pessoal? Então existe a igreja, mas essa igreja só passa a ser funcional para a honra e glória do Senhor se nós que estamos ali nesse ajuntamento de pessoas, se cada um de nós soubermos os nossos chamados, souber qual é a nossa vocação e assim trabalhar para o Senhor nelas. Bom, então nós vimos aí, né, qual é a função da igreja, qual é o objetivo da igreja. É estar louvando, adorando a Deus e proclamando a palavra do Senhor. A principal função é essa. E cada um executando o dom que Deus lhe deu, o seu chamado, a sua vocação. E agora nós vamos ver um pouquinho mais aí, né, da nossa unidade no Espírito, que é dos versículos 4 ao versículo 6, que diz assim o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo aqui descreve a verdadeira unidade do corpo de Cristo com base nas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três elementos essenciais da fé cristã que abrangem a comunhão dos santos em um corpo: a esperança da salvação, verdades doutrinárias da fé e o batismo. Ok, pessoal? Então, a nossa unidade no Espírito, né, depende disso, das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Não existe outro, é somente esses três e esses elementos, né, que nos fazem ter comunhão uns com os outros, né, na igreja, que é termos o quê? A esperança da salvação, que deve ser algo em comum para todos que estão ali, né? Saber, conhecer e praticar as verdades doutrinárias, ou seja, aquilo que Deus deseja que nós façamos, e o batismo, né? Um único batismo no Espírito Santo, um único batismo de fé. E a terceira parte aí, nós vamos ver aí sobre a diversidade dos dons, né? Esses dons que Deus, dons espirituais, que Deus derrama, como lhe apraz nas nossas vidas, e estará aí no versículos 7 ao 12. Bom, então será que você sabe qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Né? Qual a sua vocação? Saberia como desenvolvê-lo ao descobrir? Assim, a partir do momento que você descobrir qual é o dom que Deus derramou sobre você, você sabe como praticá-lo, como desenvolvê-lo? Alguma vez você já se perguntou a si mesmo: o que o Senhor Jesus quer que eu faça para Ele?
como o Senhor Jesus quer me usar? Né? Uma vez você já se perguntou, ou seja, desculpa, você perguntou isso para o Senhor? Bom, como nós já vimos, a eficácia da igreja e a própria alegria e satisfação nossa, né, cristãos, desculpa, depende de suas respostas a essas perguntas, né, segundo Ray Steadman. Então, nossa alegria depende dessas perguntas aí. Saber qual é o meu dom, saber como praticar o meu dom, como desenvolver o meu dom e saber o que Deus quer que eu faça, né? São perguntas aí que muitas pessoas não sabem. São perguntas aí, eu acho que muitas pessoas fazem, estão ainda sem resposta, né? Deus me chamou, estou aqui na igreja, ok, mas e aí? O que ele quer que eu faça? Bom, versículo 7 diz o seguinte: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, Paulo, ele é bem enfático ao dizer que não há exceções a esta distribuição de dons, né? Deus, através de Cristo, distribui gratuitamente da maneira que Ele quer para cada cristão. Se você é um cristão, um membro do corpo de Cristo, então você tem um dom espiritual. Você tem, no mínimo, um dom espiritual, né? Não importa se você é idoso, jovem, rico ou pobre, bonito ou feio, simples ou erudito, popular ou desconhecido. Em virtude, em razão de você ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem sim, pelo menos um dom espiritual. Se você não sabe qual é, busque ao Senhor em oração para que o Senhor possa te revelar. E ao conhecer e exercer seu dom, você contribuirá para a vitalidade, né, para a vida da igreja em Cristo Jesus. Caso contrário, né, caso você não conheça, você estará o quê? Diminuindo a medida do impacto e influência que Deus destinou que sua igreja tenha no mundo. Porque Deus levantou a igreja no mundo para ser a sua porta-voz, né? Ser seu sacerdote aqui na terra. E por isso é extremamente importante que você entenda, reconheça e exerça o seu dom, ok? Para você poder estar o quê? Contribuindo com aquilo que Deus planejou. Paulo chama as habilidades divinamente concedidas para servir de charismata, né? O que quer dizer charismata? São manifestações específicas da graça. E nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Esse termo para dons, né, charismata, é legal porque indica algo sobre eles. São dons o quê? Graciosos, ou seja, dons dados de graça. Algo gracioso nos é o quê? Prazeroso de fazer. E essa é a primeira verdade sobre um dom espiritual. O seu dom que você tem deve desenvolver em você algo prazeroso de você fazer. Então, se você está fazendo algo, né, pelas pessoas ao seu redor, pela própria igreja, um ministério, que você não está sentindo prazer em fazer isso, então, muito provavelmente, não é esse dom que Deus lhe deu. Um dom espiritual, ele se cumpre quando você o exercita. E é algo que você faz com prazer. Por quê? É uma graça de Deus dada a você, é um presente de Deus dado a você. Não é uma coisa dura ou dolorosa a se fazer, mas é algo que você se deleita em fazer. Você se regozija, né? E você pode assim aprimorá-lo a cada dia. Consequentemente, é uma das coisas que farão sua vida fazer sentido. É aquilo que lhe atrai e se cumpre em você. E assim que você começar a buscar descobrir qual é o seu dom, fazer um exame dos seus desejos, do que mais gosta de fazer, né? Desculpa, queridos, vamos voltar um pouquinho aqui, né?
Então, assim que você começar a buscar descobrir qual é o seu dom, tem que fazer o quê? Fazer um exame dos seus desejos, do que mais gosta de fazer. Então, talvez ali lhe dê já uma dica do qual é o seu dom. O que você mais gosta de fazer, né? Perguntar a outras pessoas o que elas veem em você, o que elas acham em você, né? Então, buscar oportunidades para fazer isso. Porque às vezes nós não enxergamos o que outras pessoas enxergam em nós. E assim você estará o quê? Ativando e exercitando o seu dom, para que este não fique apagado, né? Ou para que o seu dom não fique enterrado, mas sim que você possa colocar em prática e você possa desenvolvê-lo, né? Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Por que Deus nos deu um dom gratuitamente? Será que é para nós não exercitarmos ele? Para nós não usarmos ele? Claro que não. É o contrário. Se ele deu algo para nós é porque ele sabe que ele nos capacitou para esse dom. E que se nós descobrirmos qual é esse dom, nós ficaremos alegres, satisfeitos, prazerosos em fazer isso que Deus ordenou que nós façamos, né? Então, segundo Timóteo 1,6 diz o seguinte: assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Quando Paulo colocou as mãos dele em cima de Timóteo, né, Deus derramou dom sobre Timóteo e Paulo está falando de conservar viva esse dom, essa chama. Então, meu desejo é que você descubra seu dom, né? Não só você, como todas as pessoas em Cristo. E, após descoberto, coloque ele em prática, né? Exerça esse dom, vivendo sua vida com o propósito que Deus tem para você. Talvez nesse momento você precise renovar outra vez o seu pedido a Deus para que Ele conduza na busca do seu dom espiritual. E no exercício diário, no dia a dia, de colocá-lo em prática hoje, nas suas atuais circunstâncias. Né? Que muitas vezes você sabe o seu dom, Deus já revelou para você, mas você não sabe como colocá-lo em prática no seu dia a dia. Então, ore também por isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque é muito fácil nós cairmos na tentação de buscar os chamados dons espetaculares, né? Aqueles dons que aparecem mais, na verdade, né? Quais são os dons que mais aparecem dentro de uma igreja, por exemplo, né? É o dom de cura, você orar por alguém, se alguém ficar curado. É o dom de línguas, né? Você estar falando em línguas e outra pessoa interpretando, né? E às vezes não é esse o dom que Deus tem para derramar sobre as suas vidas. E aí você vai ficar frustrado muitas vezes por não receber esse dom e vai às vezes tentar forjá-los, né? Então é perigoso isso. Nós queremos forjar algo que Deus não nos deu. Você já pediu o dom da liberalidade, né? O dom onde você se sente livre, apesar de você saber que você é um prisioneiro do Senhor, ao mesmo tempo você se sente livre, né? Você se sente feliz, você se sente alegre em estar praticando aquilo que Deus lhe deu para praticar. Você já tem essa liberalidade em você mesmo, de ser feliz dessa forma? Você está se sentindo preso, né? Bom, os versículos 8 ao 10 diz o seguinte, os últimos versículos da aula de hoje. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ray Stedman nos explica que Paulo associa o dom de Deus com a descida de Cristo, encarnação e novamente subida ao trono do poder depois da sua ressurreição, né? Enfim, foi Cristo que, descendo à terra,
encarnando na forma de homem, passando por tudo que ele passou, sendo crucificado e depois subiu novamente ao seu trono de poder. Através de tudo isso que ele fez o quê? Perdoou as nossas transgressões, pagou o preço pelos nossos pecados, e aí sim Deus associa todo esse sacrifício de Jesus para que nós tivéssemos novamente comunhão com o Senhor e o Senhor pudesse assim derramar os seus dons em nossas vidas, né? Então tudo isso que Cristo passou foi necessário para que eu e você pudéssemos receber nosso dom. Nós recebemos o nosso dom gratuitamente, né? De graça, mas alguém pagou um preço muito alto por isso. Esse alguém foi Cristo Jesus. Todo o mistério e maravilha da encarnação e ressurreição de Jesus estão envolvidos no fato de recebermos um dom espiritual de Deus. Atenção, muitas pessoas confundem dons espirituais com talentos naturais, né? Então, a maioria das pessoas, né, seja cristão ou não, tem um ou outro tipo de talento. Aquilo que ela consegue fazer de maneira fácil e que fica algo bom, né? É um talento que a pessoa tem. Mas apenas os cristãos têm dons espirituais, ou seja, aqueles que produzem uma vida espiritual verdadeira. Por que somente os cristãos têm dons espirituais? Porque o dom vem através de Deus, através do Santo Espírito de Deus. Então, quem tem o Santo Espírito de Deus somente são os cristãos, porque somente eles se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, talentos naturais nos levam a grandes realizações, com toda certeza. Mas somente o dom espiritual produz resultado espiritual. Ou seja, resumindo, o talento nos leva a ter grandes realizações na nossa vida natural, nossa vida carnal. Mas para termos resultado na nossa vida espiritual, somente com as realizações do Espírito Santo em nós. Bom, finalizando, Steedman continua: você não precisa do poder da ressurreição para operar um talento natural, ok? Mas não é possível operar um dom espiritual sem esse poder, sem o poder da ressurreição de Cristo. Os dons espirituais não podem ser interrompidos por mera vontade humana. É por isso que Paulo, mesmo quando preso por Roma, não considerou que o seu dom estava limitado ou inativo, né? Então, quando Deus derrama um dom sobre minha vida, não são as circunstâncias que estão ao meu derredor, e o que eu passo no dia a dia, seja obstáculos, seja problemas, que vai limitar o dom que Deus me deu. Amém? O único limite que temos no exercício dos nossos dons espirituais é o limite da a nossa própria fé, para acreditar que Deus está disposto e é capaz de trabalhar através de nós. Amém? Então, quem impõe esse limite somos nós mesmos. Quem impõe esse limite espiritual do que eu devo e não devo fazer, o que eu posso e não posso fazer, como ser usado por Deus, uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus, é a nossa fé. Se nós conhecermos os nossos dons, conhecermos o nosso chamado e temos fé que Deus pode sim operar através das nossas vidas, Deus pode nos usar de forma maravilhosa. Ok, queridos? Espero que vocês tenham realmente desfrutado dessa lição, como eu desfrutei em todo o preparar dela. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra de Deus, aprendido aí principalmente, né, sobre que nós somos parte de uma igreja e para essa igreja ser eficaz, nós devemos conhecer, saber quais são os nossos dons e operar neles. E enfim, conhecer que toda a nossa unidade vem
de um só Espírito, né? De um só Pai, de um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Não há outra unidade em nossa vida que possa produzir a paz que excede todo entendimento, né? Como vimos aí no ensinamento de Paulo, nós como prisioneiros de Cristo devemos ser dóceis, amáveis, humildes, pacientes e suportar uns aos outros. Ok, pessoal? Então é isso, né? Já dei o recado aqui no início do vídeo. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de mês aí de novembro, um ótimo final de ano, que vocês possam continuar buscando o Senhor, buscando o dom de vocês, aqueles que ainda não sabem quais são seus dons, que possam buscar seu dom, aqueles que sabem quais são, busque perseverança, né? Para continuar até o fim, não desistir. Enfim, que Deus esteja na vida de todos. Vamos estar orando só para finalizar nossa aula. Muito obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento maravilhoso da Tua palavra em nossas vidas. Que a cada aula, que a cada ensinamento, nós possamos realmente gravar Tuas palavras em nosso coração e possamos ter esse crescimento espiritual. Que possamos realmente saber nosso chamado, Senhor, nossa vocação, e possamos ter prazer, ó Pai, em trabalhar para a Tua obra, Senhor, trabalhar para o Teu reino, em ajudar outras pessoas com os nossos dons que o Senhor tem derramado sobre nós, através do sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continua nos abençoando, nos protegendo, guardando, sustentando, Senhor, e nos livrando de todo mal. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Não esqueça de deixar seu like no vídeo e principalmente compartilhar com outras pessoas, que nosso objetivo aqui é que a palavra do Senhor chegue ao maior número de pessoas. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal Gospel Tech 316. Um grande abraço e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.